ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, recebeu do presidente Lula a missão de retirar o Brasil do mapa da fome. E o Wellington falou sobre uma busca ativa. O presidente Lula determinou e será cumprido pela pasta a busca por pessoas que têm o perfil, mas não estão inseridos no programa Bolsa Família. O Wellington Dias fala, vamos conferir. Nós vamos ter várias frentes, não é? Uma delas é essa de dar a mão, de trazer para a proteção social quem está passando fome, quem está passando necessidade. São pessoas que em todas as regiões do Brasil têm o direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E agora o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa busca ativa, integrado com os municípios, para isso a pactuação com a rede da assistência social, com todo o Sistema Único da Assistência Social, CRAS, CREAS, enfim, onde vamos voltar a repassar recursos para os municípios para garantir com isso as condições desse trabalho de atualização do cadastro, de busca ativa para trazer quem precisa para ter o recebimento do Bolsa Família e, é claro, também a definição das famílias que têm crianças para receber, repito, a partir de março, os R$ 150 por criança. Tá aí então, seu Zé, determinação do presidente Lula, seguida por Wellington Dias, e o trabalho já começa com essa busca ativa, identificar aquelas pessoas que têm o perfil, mas não estão recebendo neste momento o benefício, e isso certamente com grande impacto no Brasil e no estado do Piauí. Verdade, Ananias. O ministro Wellington Dias, que teve o seu primeiro governo como governador do Piauí, seu primeiro mandato, o privilégio de acolher em Guaribas o lançamento do programa Fome Zero, que anos depois teria o reconhecimento da ONU, da FAO, de que o Brasil havia sido retirado do mapa da fome, recebe agora do presidente Lula, na minha visão, a missão mais importante da vida dele, porque é também a missão muito do coração do presidente Lula. Quantas vezes nós já vimos o presidente Lula chorando toda vez que ele vai falar sobre as pessoas que estão passando fome, as crianças que estão passando fome, muitas morrendo, e com um acréscimo absurdo, claro que agravado na pandemia, mas que nós tivemos um crescimento de 14 milhões de pessoas de 2019 até hoje, na linha de pobreza e na fome. Eu lembro aqui que quando o Betinho criou Cidadania e fez uma convocação nacional para que houvesse uma colaboração, uma união nacional para o combate à fome, naquela época havia no Brasil 32 milhões de pessoas passando fome. Hoje nós somos 33,1 pessoas passando fome, segundo todos os levantamentos científicos realizados com rigor e com seriedade no campo. Então, eu acho que essa tarefa do senador Wellington, ela é gigantesca e ele não pode falhar, porque precisa haver realmente uma união. Não acho que isso seja uma coisa que seja possível ser realizada apenas com investimentos públicos. Há que haver uma convocação nacional, até porque é assustador o crescimento do número de super ricos. Hoje mesmo, no Fórum de Davos, na Suíça, foi apresentado o relatório da Oxfam e de outras instituições, mostrando o crescimento gigantesco e estúpido, em que 1% da população detém 2/3 da riqueza mundial.
Então, é preciso realmente haver uma consciência, uma tomada de consciência para que a gente possa interromper esse crescimento dos super ricos e, ao mesmo tempo, a gente conseguir impedir, diminuir os que estão na fome e impedir que mais pessoas entrem no mapa da fome. Concentração de riqueza, um desafio da humanidade, Amadeu. Pois é, eu estava até vendo hoje o que aconteceu lá nas lojas americanas, né? E acompanhando que os três principais, como é que eles chamam, né? Controladores, né? O termo é esse, né? Os três principais controladores, eles levaram para casa, nos últimos 4 anos, o que foi para os três, em torno de 300 milhões de reais. Então, quer dizer, dentro do que o professor Zé Osmando traz e da tarefa do ministro Wellington e do presidente Lula, como é que faz para que os recursos, porque o dinheiro está aí, ele só troca o dinheiro é um só, ele só vai de um para o outro, ele só troca de mãos. Como é que faz para que ele não seja exageradamente colocado nas mãos de tão poucos? E fazer chegar no mínimo necessário para a sobrevivência de tantos. O desafio não é fácil, não, do ministro Wellington. E olha que no Brasil, esses números são do mundo todo. E no mundo já é complicado, você vê que as experiências na Noruega, na Suécia, tá bem mais avançado isso, ainda não se chegou aonde se deveria, imagine nós. Agora, uma tarefa dessa, França, é preciso, de fato, de parceiros, de união, de pessoas que pensam da mesma forma em busca de resolver o problema. E aí, o Wellington tem lançado mão de atrair os municípios, que é onde as pessoas residem, que é onde os pobres estão, para buscar encontrá-los e garantir um mínimo sustentável. A ideia do ministro Wellington Dias, inclusive, é fazer uma série de visitas aos estados brasileiros para dialogar com os prefeitos e com os líderes das associações de municípios, como aconteceu aqui no Piauí, onde ele dialogou com o Toninho de Caridade, que é o presidente da PPM. Esses dados estarrecedores que seu Zé Osmando trouxe estão no mesmo patamar dos dados de 30 anos atrás, para ter a noção da gravidade que é a situação da insegurança alimentar no nosso país. O segundo inquérito nacional da insegurança alimentar, que foi divulgado no segundo semestre do ano passado, apontou que a cada 10 brasileiros, 6 de 10 brasileiros vivem algum grau de insegurança alimentar, ou seja, pelo menos ali uma refeição deixam de fazer durante o dia, não tem certeza se farão essa refeição. Então, é um cenário muito grave que o Wellington Dias vai ter que resolver, porque é a meta do presidente Lula e ele foi bem enfático nos seus discursos, que a missão dele é tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome em um desafio similar ao que foi de 2002, porque os dados de hoje são dados similares à da década de 90, ou seja, é uma situação muito grave. E na primeira vez que o Lula assumiu a presidência, não havia tanta resistência nas pautas sociais. Pelo contrário, havia uma expectativa da chegada dele e as pautas sociais, com todas as bandeiras que vinham junto com o Partido dos Trabalhadores. Agora, é preciso, além de, claro, conseguir equacionar todas as dificuldades econômicas que nós sabemos que o país tem, que o mundo vive, equacionar uma outra questão junto à sociedade, que é fazer a sociedade compreender de que não é possível você ter um desenvolvimento econômico se você não tem um desenvolvimento social. Inclusive, nem é chamado desenvolvimento econômico, porque tem que ter as duas variáveis. Não dá para você falar em riqueza de um país se a população é pobre. Resumindo o que o Lula sempre diz, que é uma frase que ele gosta de dizer, os pobres não são um problema, eles são a solução. Mas eu acredito que, a exemplo do que aconteceu no Lula 1, lá no primeiro mandato, esse é o grande desafio dele e ele parece, desta vez,
mais obcecado, mais obstinado com essa ideia, com esse projeto de fato, tornar as pessoas, ou reduzir essa diferença histórica, crônica, essa diferença, essa desigualdade social que existe no Brasil. E para a gente refletir sobre esse problema que é de todos nós, é dos mais ricos, é dos mais pobres, é de toda a sociedade, é de toda a população, vamos ver a frase do escritor Mia Couto. Ele fala sobre a pobreza. Põe na tela, Juliana. Abre aspas para Mia Couto. Há uma arma de destruição massiva que está sendo usada todos os dias, em todo o mundo, sem que seja preciso o pretexto da guerra. Essa arma chama-se fome. Fecha aspas, Mia Couto, escritor e poeta moçambicano. Zé Osman. É isso aí. As estatísticas, os levantamentos recentes, mostram que além de 33,1 milhão de pessoas que estão passando fome, o número de pessoas entre a população brasileira que tem alguma carência alimentar, alguma deficiência alimentar, chega a 58,7%. Então, nós estamos caminhando para uma tragédia que precisa ser contida, daí considerar que a missão do nosso ministro Wellington Dias e do presidente Lula seja talvez a grande missão da vida deles. Tá aí, vamos acompanhar. Agora vamos falar de política local.